2 Reis capítulo 5, versículo 1, diz a palavra de Deus. Naamã, o mandante do exército, o rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que era da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Agora você vai pular, vamos ver um versículo mais adiante. No versículo 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta na casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Querido Deus, fala conosco nesta noite, mas fala, Pai, profundamente ao nosso interior. Explica, Senhor Deus, todo esse contexto, esse milagre, Pai, que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai, para que a gente conheça mais o Senhor. Eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus, igreja. Creio que você já conhece esse texto, né? E essa ministração está no boletim dessa semana. Eu já preguei diversas vezes esse texto, mas nunca é a mesma coisa. O tema da mensagem é: tem que ser do jeito de Deus. Amém, queridos? Amém. Repete comigo: tem que ser do jeito de Deus. Amém? Isso é algo que a gente lê na Bíblia, passeia pela Bíblia, ora, louva o Senhor, mas na hora que as coisas apertam, a gente quer do nosso jeito. E não adianta, mas quando Deus faz, Ele faz perfeito. Quando Ele faz a coisa, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer que a gente, às vezes, passe por situações difíceis, para que a gente possa aprender. Então Deus quer fazer do jeito dele. E muitas vezes o jeito dele é um jeito bem diferente do nosso. É bem diferente e a gente não entende. Mas é por isso que Deus é Deus. Por isso que a gente ama a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E é assim que nós vamos aprendendo, e é assim que nós vamos vivendo, e é assim que a nossa fé vai aumentando. Porque Deus não pode ser do meu jeito, nem do seu, nem do melhor homem de Deus aqui do mundo. Ele tem que ser do jeito dele. E quando a gente começa a se moldar pela palavra, a gente começa a entender um pouco mais desse Deus. A gente começa a se doar para esse Deus. A gente começa a ter resultados na nossa
tendência a olhar a aparência. Nós temos uma tendência a exaltar o nosso próprio eu. Nós queremos ser melhor que o outro. Esse texto aqui, amados, nós estamos falando de um homem chamado Naamã, que é o personagem principal. Vamos dizer aqui que ele é o protagonista, ele é aquele a quem Deus falou assim: eu vou usar esse homem aqui para falar com aquele povo lá de Iguaçu. Eu vou usar esse homem aqui para falar com muita gente, para poder, às vezes, sair do pedestal, para ser curado, para ser tratado. Eu vou usar esse homem aqui, que não é simplesmente um homem qualquer, ele é o general da tropa da Síria, o maior general na época de guerra que a Síria já conheceu. Alguns dizem pelos livros apócrifos que este homem aqui foi quem alçou um arco, uma flecha do seu arco e acertou no coração de Acabe. Alguns estudos já chegam a essa conclusão, que era ele, o soldado que acertou aquela flecha no rei Acabe, o rei de Israel que veio a falecer. Mas nesse momento aqui, irmãos, nós queremos dar atenção a uma situação em que esse homem era leproso. Sendo ele leproso, ele tinha sua vida prejudicada. Ele tinha sua vida, quando chegava na sua casa, tirava sua roupa, ele olhava a sua doença. As pessoas da rua não o conheciam assim. As pessoas da sociedade o conheciam como um general poderoso. Muitas vezes na rua nós saímos de cabeça erguida, quando conversamos com pessoas, quando as pessoas não sabem do nosso interior, o que se passa em nós, acham que somos alguém, acham que somos uma pessoa importante, uma pessoa que, ou então se estamos dentro de um carro, se estamos dentro de uma faculdade, se estamos dentro de alguma situação em que estamos num pedestal maior, estamos num nível acima, as pessoas olham para a gente, procuram chamar até de patrão, ou bonitão, né? O artista. Mas dentro da pessoa, só Deus sabe o que ela está passando. Deus não se interessa pelo que você aparenta ser. Deus quer mexer no nosso interior. Ele quer tirar coisas de dentro de nós para nos libertar, para nos salvar, para nos dar uma vida abundante, para que você possa passar dificuldade dando glória a Deus, para que você possa saber que Deus, estando no controle da sua vida, as demais coisas, elas serão acrescentadas. Isso é a aplicação da palavra de Deus. Esse Deus que te criou, que me chamou você, Ele quer tratar do seu interior. Amados, o que adianta ter um exterior bonito, um estereótipo maravilhoso, uma forma de viver esplendorosa, mas se dentro, quando voltamos a cabeça no travesseiro, quando refletimos sobre a nossa vida, estamos abatidos, tristes. Eu fico vendo como essas pessoas, às vezes, a gente tem notícia que não sei quem se suicidou, aquela Beyoncé, sei lá, Beyoncé, se drogou, se matou, né? E a gente olha e diz: meu Deus, uma pessoa com tanto dinheiro, com tanta riqueza. A Beyoncé não é Whitney Spears. Eu não conheço, desculpe o meu nome lá. Whitney Houston. Quer dizer, mas tem outros aí também que faleceram, não sei se o Elvis Presley também, e muitas outras pessoas com dinheiro. Tem gente que fala assim: ai, se eu tivesse dinheiro daquele homem, né? Daqui a pouco você vê essas pessoas se suicidando. Por quê, meu Deus? Tem tanto poder, tem tanto dinheiro, tanta fama, tanto sucesso. Quando ia se apresentar em algum palco, as pessoas jogavam as coisas nela. Ai, meu amor, meu isso, meu aquilo. E quando chegava ali numa situação, mas mal sabia que aquela pessoa ali não tinha nada dentro dela. Era vazia. Deus quer encher você do Espírito Santo. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Ele quer fazer com que você flua dentro de você rios de águas vivas. Aleluia. Por isso, abra o teu coração para Deus.
Deixa Deus fazer, não importa. Ai, pastor, será que você é feliz, pastor? Não, Deus, se preocupe comigo, não. Se preocupe com você. Entrega a tua vida ao Senhor. Seja feliz, como eu falei hoje de manhã, né? O homem, ele considera, quando ele está se sentindo realizado, ele pode viver sozinho. Ele vive sozinho, sem ninguém do lado dele, não precisa de gente, de aparato de pessoas, ele não precisa de público. Porque ele tem Deus. Ele pode ficar numa ilha, que nem João ficou numa ilha de Patmos, sozinho. Mas lá ele viu Jesus. Lá ele viu Jesus com chamas de fogo, com os olhos de fogo. Ele viu Jesus falando com ele sobre as 7 igrejas. Não importa, ele estava sozinho, não, ele estava muito bem acompanhado. Quando você tem Deus, você nunca fica vazio, você fica cheio de Deus. Pelo contrário, Moisés, quando ficou sozinho, ele foi para um monte, e lá Deus falou com ele pessoalmente. Por quê? Porque a solidão não amedronta a pessoa, porque a pessoa já tem Deus dentro de si. O que mais Deus quer fazer é curar o nosso interior, para que Ele possa habitar dentro de nós. E as coisas, os sentimentos, as nossas emoções, as nossas fugas, as nossas preocupações, e isso nos afasta de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. O Espírito Santo toca no coração de cada um de nós, Pai. Vem, Espírito de Deus. Porque às vezes a gente dá valor a tantas coisas que não são necessárias. O que mais interessa é a sua presença. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Naamã, amados, foi escolhido por Deus. E a forma como Deus foi sensibilizar esse homem foi botar alguém para trabalhar na casa dele. Uma garota, uma jovem, né? Que fazia serviço para a mulher de Naamã. Mas só que era uma jovem ousada. Uma jovem que a Bíblia talvez não ressalta muito a sua importância, que pode ser eu e você, que às vezes não temos tanta importância para a sociedade, mas para Deus você é muito importante. Deus às vezes está preparando você. Ah, pastor, eu não sei. Quando chegar lá em cima, você vai ver talvez coisas que você foi usado e nem sabe. Uma mulher assim, ó, aqui está dizendo, ó, disse ela à sua senhora: tomara que o meu, versículo 3, que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Chegou para a mulher de Naamã e falou claramente: ó, está vendo? Ou seja, essa menina, ela viu o corpo de Naamã e viu que ele era leproso, estava dentro da casa dele, conhecia a intimidade dele, sabia o problema que ele passava. E ali ela olhou para ele e falou: se tivesse diante do profeta de Israel, ele seria curado. Sabe o que eu quero dizer com você com isso, irmãos? Que você pode ser como essa jovem. Tem muita gente precisando de você para ser curado. Sabe o que precisa? Da sua boca, da sua palavra, para curar uma pessoa. Vai até o profeta que ele vai te curar. Vai na igreja metodista, tem uma pequenininha ali, que Deus vai te curar. Jesus vai te curar. Quantas pessoas já foram curadas aqui? Ou até mesmo, a gente vai na casa da pessoa e a pessoa pode ser curada. O mais importante não é ser curada, é ser tratada por Deus. E essa menina falou, e a esposa falou para o Naamã e Naamã: eu quero ser curado. A primeira coisa que nós vemos aqui desse personagem, que esse personagem, ele fazia de tudo. Eu quero ser tratado por Deus, eu quero ser curado, eu quero sair, eu quero tirar essa lepra de mim. Quando a pessoa permanece, está doente de alguma forma e não quer ser curada, ela continua vivendo daquela mesma forma. Está desde lá de antigamente, continua a mesma coisa, com as mesmas pessoas, com as mesmas amizades, com os mesmos conceitos, com as mesmas atitudes, não quer mudar. Hoje de manhã eu falei sobre não nos
serve. Falei, ele está tendo pudim, né? O pudim sem a bola no meio, a forma de pudim. Eu comi um pudim que não tinha bola no meio, mas era pudim. Hoje eu comi outro. Ou seja, não é pela forma que eu vou me enquadrar e dizer, não, isso aí não é pudim, não é o quê? Não é pela forma, eu tenho uma mania de ver as coisas ali. Então, quando a gente tem uma certa amizade, a gente anda naquele ciclo, aquele ciclo vicioso, o ciclo vicioso. A nossa amizade é assim, a nossa vida é assim, o nosso tipo de futebol é assim, o nosso maneira de ser é essa, o meu jeito de ser é aquilo, comigo é assim, não vai ter jeito, comigo não vai. Eu não sei, a pessoa tem aquela maneira de ser. Vai ser a mesma coisa, continua na mesma aquele grupo, com as mesmas conversas. Às vezes você vai ver a conversa de hoje, a mesma de 10 anos atrás. Porque a pessoa não quer mudar, quer continuar ali. Não quer colocar a vida diante de Deus, porque Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Você consegue enxergar, se você fecha o olho e fala, Deus, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação. Se tem lepra na minha casa, se tem lepra na minha família, se tem lepra na minha vida, eu quero ser curado, eu quero tirar isso. Pastor, mas é possível? É possível. Deus não está procurando ninguém aqui religioso. Deus está procurando pessoas que se entregam a Ele. Não, Márcio, não era crente. Porque ele não era nem conhecedor de Deus. Ele adorava um outro Deus. Mas Deus ele viu o coração de Naamã e falou assim, eu vou trabalhar na vida desse homem, para mostrar para muitas pessoas que podem ser curadas. Que aquele que você pensa que não pode ser, eu posso mudar a vida dele. E aqui nós temos esse exemplo de Naamã. Uma menina que era da casa de Israel, vai lá na casa de Naamã, trabalhar lá como empregada, como escrava, e lá ela cita que o Naamã, o grande e poderoso Naamã, poderia ser curado. E aí o rei chama Naamã, Naamã, pode ir, que eu vou mandar uma carta lá para o rei de Israel, ele vai te receber e vai fazer tudo quanto eu mandar, porque ele me respeita e ele vai curar você. E vai uma comitiva, mandou ouro, mandou prata, mandou um monte de coisa, porque ele pensou que essa cura seria do jeito dele. Muitas vezes nós pensamos assim, irmãos. Nós achamos que a cura tem que ser do nosso jeito, a nossa libertação, o nosso sucesso, tem que ser do nosso jeito. Tem. Aqui o vizinho foi, o nosso vizinho que tinha aqui, era a Simone e o Francisco, né? Eles tinham ido para lá, ele foi lá, voltou, conseguiu alguma coisa, não quero julgar a vida dele, não tem como julgar. Foi um que eu conheci assim mais de perto. Mas não foi nenhum tesouro maravilhoso, uma coisa que. Não foi isso. Por quê? Porque Deus quer tratar de você primeiro. Quando você está saudável por dentro, você fica saudável por fora. Você já viu quando você tem uma lepra dentro de você, uma tristeza dentro de você, alguma coisa que te incomoda, você fica meio dolido. Você quer dar um pulo, mas você não pode. Deus quer tratar disso, irmãos. Outros já acham que, não, eu vou lá no profeta tal vai falar a minha vida, vai dizer tudo que eu preciso, está resolvido. Ou então vou para uma outra igreja, como fala, lá só tem gente rica, lá eu só vejo gente dando testemunho que ganhou dinheiro, que foi abençoado. Não, você tem que se humilhar perante o seu Deus. Aleluia. Os humilhados serão exaltados. Simples. Aqueles que se humilham, Deus exalta. Aqueles que diminuem, precisam que eu diminua para que Deus cresça em mim. É dessa forma, irmãos. É que os outros sejam melhores do que você. Aí Deus vai olhar para você e vai falar assim, olha esse aqui, é meu escolhido. Esse aqui eu quero fazer diferença na vida dele. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, mas voltando aqui para o nosso texto,
foi a Israel. Chegou lá em Israel, falou com o rei. O rei, quando viu Naamã com aquela tropa, com ouro, com prata, falou assim: vem aqui para ser curado, aqui no seu reino de Israel. Rapaz, o rei lá de Israel, que não era crente, que não sabia de nada, ficou com medo, rasgou a roupa, se ajoelhou no chão. Isso que você está querendo é uma trama para você acabar com a minha vida. E começou a falar um monte de coisa para Naamã, falando tanta coisa. De repente o profeta Eliseu vai, manda um mensageiro, fala assim: ó, manda Naamã vir conversar comigo aqui, que eu dou um jeito na lepra dele. E aí começa um desenrolar, que é o nosso desenvolvimento dentro desse tema do boletim, amados. Eu coloquei aqui só uma parte do texto, e eu fico me colocando nesse lugar. Talvez eu, sendo general do exército, eu tento poder, e eu vou chegar lá. Eu já ouvi histórias, amados, que tem pessoas que chegam num determinado lugar: eu quero consertar meu carro. Eu lembro quando eu fui uma vez no Detran lá do Rio. Aí eu estava fazendo até alguma coisa com Fiat. Aí chegou um cara lá que era: eu sou comandante, não sei da onde, eu vim na mão do comandante tal. Chegou lá: eu quero fazer isso assim, 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 assim. Aí o empregado estava falando assim: não, mas aqui tem fila, tem que obedecer isso. Quem é o representante, o chefe daqui? O chefe daqui está no escritório. Foi lá no escritório, e acabou o carro dele estava na frente de todo mundo, porque fez uma ligação e conseguiu. Só que as coisas de Deus não são assim. Coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus são diferentes. Pode vir quem for lá de cima, se Deus chegar e quiser barreirar, ele barreira. E esse Naamã, ele pensou que ele estava falando talvez com o empregado dele. Mas aí não era o empregado dele, o profeta de Deus é um homem de Deus. É um homem que ia falar em nome de Deus. E ele não recebeu o rei, não recebeu o general Naamã. Deixou o general Naamã esperando, ele aguardando, e falou assim: ó, você vai ter que ir lá no Rio Jordão, eu não vou te dar carona, você vai ter que pegar sua comitiva todinha, ir lá e mergulhar 7 vezes, que aí você vai ser curado. A nossa vida também é assim, amados. Eu não sei o que você está passando, a dificuldade que você está passando, mas Deus quer fazer alguma coisa, quer falar contigo hoje. Ele quer tratar da sua vida, porque ele tem um projeto abençoado para a sua vida. Mas o primeiro projeto que Deus tem para a sua vida é levar você para o céu, é salvar a sua alma, porque neste mundo aqui, esse mundo já é maligno. Deus quer a primeira coisa é salvar a sua vida. Então Ele vai fazer de tudo primeiro para você esvaziar de si mesmo e se encher dele. Ele não adianta Ele chegar e curar você da lepra e você continuar doente. Não adianta você ser curado externamente se dentro de você ainda continua doente. Se você tem orgulho, se você ainda quer se manter uma postura irredutível, Deus quer quebrar você como um vaso de barro para fazer um novo vaso. Então, para fazer um novo vaso, você precisa se esvaziar de si mesmo. Aleluia. Então não importa para Deus Ele fazer uma cura externa. Ele não faz maquiagem. Deus não é a fazer maquiagem. Deus é aquele que vem fazer a verdade, tem que entrar dentro da pessoa. Quando Ele teve com aquela mulher samaritana, Ele conversou com a mulher samaritana falou assim: como que você pode conversar comigo? Eu sou samaritano e você é judeu. Não podemos conversar e você está me pedindo água. Por quê? Porque aquela mulher tinha um problema dentro dela, um problema que ela não poderia se dar com aquela pessoa. Muitas vezes nós não lidamos com certas pessoas porque dentro de nós é que está o problema, não é com a pessoa. Deus quer tratar dentro de nós, quer tirar doenças de dentro de nós. Aquilo que às vezes nos incomoda é justamente aquilo que Deus quer mexer dentro de você. Deus quer tocar na nossa ferida. São coisas que nós trouxemos através do passado e não aceitamos. O general Naamã era muito poderoso na sua terra, na sua casa, na sua vida, no seu dinheiro, mas diante de Deus ele não
é você diante de Deus, irmãos? Quem é você diante de Deus? Eu não sou nada diante de Deus. Como eu falei hoje de manhã, eu vi um filme em que vários homens que não tinham conhecimento de Deus resolveram fazer um grupo de pessoas, elegeram um rei e ficaram vivendo do jeito que eles achavam que deviam viver. E aí, de repente, aconteceu um problema e o rei vai resolver. O rei resolveu, a criança está doente, mata a criança, não sabe como vai resolver. Depois vai fazer antropofagia. Mata a criança, tira a comida, tira a carne da criança, cozinha e vamos comer, que a gente vai ficar forte e a doença dela não vai passar para ele. Começaram a criar um monte de coisa. Porque não tinha orientação. Não tinha orientação. Nós, hoje em dia, sabemos que temos que comer um prato de comida, temos que tomar café da manhã. Tudo hoje nós estamos já tudo encaminhado. Mas Deus é que deu a direção da sua vida, amados. Deus é que fez tudo. Deus é que preparou você. Um homem sem Deus não é nada. E Deus, sem você, continua sendo Deus. Amém? Naamã, quando chegou diante do profeta, ele se indignou, porque o profeta não foi falar com ele. Aqui diz, Naamã, porém, muito se indignou, versículo 11. E se foi dizendo, pensava eu que ele sairia até comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Mas Naamã não fez isso. Ou seja, o profeta não fez isso. Ou seja, o profeta não fez como ele queria que fizesse. Olhando o boletim aqui, muitos profetas hoje querem assumir embaixo, querem assinar embaixo as suas curas e milagres. Mas nem o profeta Eliseu pôde agir desta forma. Creio que Deus falou a Eliseu: este leproso que vem te procurar, nem você, nem ninguém poderá curá-lo. É necessário que ele desça do pedestal que ele mesmo criou para ele e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, que está bem barrento neste período do ano. Ou seja, para curar Naamã precisava ser ele mesmo ser tratado, ele mesmo tem que sair do pedestal dele, ele mesmo tem que quebrar a barreira. Nós mesmos temos que quebrar. Está no boletim, na página, no princípio lá da página, da segunda parte. Ele tem que descer do pedestal, ele mesmo criou para ele. Nós criamos lugares de conforto para a gente, zona de conforto. A gente sabe o que é essa zona de conforto para a gente? É as desculpas. Quando eu chego com uma pessoa, não sei o que, meu irmão, você precisa fazer, mas sabe alguma coisa? Eu tenho assim, eu faço assim, eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim, eu não consigo, eu já tentei, mas não consegui. Isso é a zona de conforto. Deus está falando para você que hoje ele pode acabar com isso. Amém, queridos? Amém. Deus quer quebrar essa barreira e fazer uma coisa que você não gosta. Fazer coisas que a gente não gosta. A primeira coisa que ele respondeu foi o quê? Poxa, lá na Síria tem 2 rios, Abana e Farfar, que são rios lindos e maravilhosos. A água limpinha, transparente. E ele manda mergulhar 7 vezes naquele rio Jordão, que está barrento, sujo. Por que eu vou mergulhar ali? Não é por causa que a água ali vai curar você. Não é o meio que vai curar você. É a forma de como você vai aceitar a palavra de Deus na sua vida. Se você crê, você recebe a palavra de Deus e ela vai ser como uma espada e vai curar você, vai humilhar você, vai tirar você do pedestal, vai tirar de dentro de você aquilo que você pensa que você pode resolver. Não, eu dou meu jeito. Não, mas se acontecer, eu sei lá, eu falo com tal pessoa, eu resolvo daquele jeito, de outra maneira. Deus quer mudar essa situação na nossa vida. Deus quer que você olhe para Ele
Se humilhe perante Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo parágrafo, na segunda parte, eu botei assim: muitos querem receber a bênção e a buscam como se fosse algo que está com alguma igreja, com algum profeta especial, com algum ato ou sacrifício isolado. Aceita-se qualquer negócio, mas obedecer, procurar se consertar, estar presente nos cultos, cumprir normas, parece que são atitudes que não agradam a Deus. Ou seja, não, isso aí é besteira, você não vai agradar a Deus fazendo obedecendo. Eu acho que eu vou agradar a Deus fazendo coisas que agradam a mim, que eu sei fazer melhor. Minha esposa hoje, foi ontem que ela chegou para mim, fui lá no curso, aí eu vou falar isso. Ela chegou e falou assim: Luiz, olha, eu vou lá para o curso, vou ficar o dia todo lá na catedral, lá que tem um curso de evangelista. Limpa essa pia aí para mim. Eu olhei a pia, falei: Jesus. Gustavo foi até lá em casa, depois eu fiquei fazendo barulho com as panelas lá, o garoto nem me deu, mas não era barulho da bola mesmo, não, era para eu limpar. Eu não gosto de limpar, lavar a louça. Aquela pia estava uma benção, né? Que o Vinícius e o Vanessa estavam lá, por causa a gente estava com o apartamento estava interrompido lá por causa do negócio da obra, e né, a gente tinha que pintar e deixou lá e ficou, a coisa ficou bem nutrida, a pia. E a gente vai colocar a mão ali para limpar aquela água gelada, fria e tal. E eu falei: poxa, hoje eu queria descansar um pouquinho, descansar, assim. Estava gripado, né? Poxa, estava tossindo aberto, estou tomando antibiótico. Mas aí veio aquela conversa, né, amado? Aquela conversa de que a gente, quando faz as coisas, a gente se sente tão bem. Quando a gente faz aquilo. Aí ela falou que o meu fogão também estava muito sujo. Eu tenho um fogãozinho agora, que era o lugar da cozinha, nós fomos lá para fora. Eu falei: não, agora para fora não, é velhinho, mas eu quero ir para mim. A gente não cuida, né? A gente é homem, a gente feio, pelo menos assim, né? Aí eu fui lá, limpei todinho, limpei com tanto amor, com tanto carinho. Quando a gente começa a fazer uma coisa que a gente não gosta, parece que a gente está fazendo uma coisa muito grande, muito maravilhosa. Parece que a gente está quebrando paradigmas, quebrando coisas que, né? Eu acho que isso é muito bom, mas às vezes você está fazendo aquilo que a gente sabe fazer, que a gente gosta de fazer, é fácil. Fazer aquilo que a gente não gosta pode não ser fácil para você, mas é uma bênção para a tua vida com Deus. E Naamã, ele estava rejeitando isso, mas ele não estava olhando para o lado positivo da coisa. Quem mandou ele vir ali foi uma menina lá na casa dele. Ou seja, o plano de Deus, ele não começou hoje, ele começa lá atrás. Deus tem um plano para a sua vida, que de repente uma criança, uma pessoa, e algumas coisinhas, são detalhes às vezes, que vai fazer uma mudança, uma diferença muito grande na sua vida. Eu lembro do Rafael, não sei se eu posso citar o Rafael aqui, alguns, acho que a maioria conhece o Rafael. O pai dele estava vivo, e ele queria jogar futebol. Estou falando que você não está na tua dor, nem ligando para você ver nada disso aí. Mas ele jogava futebol, sem jogar bem, eu quero jogar aqui, né? Mas eu acompanhei ele várias vezes. Fui no América, orava com ele e tal. Ele foi federado lá em Recife, levava para Recife, levou para São Paulo. Foi uma caminhada. Mas um dia, Márcio, ele sentou do lado do Gustavo e começou a fazer desenho, né? Design, né? Aí ele fez um designzinho, fez um desenho ali, mas ficou bonitinho, sabe? Não era profissional, mas fez. De repente ele chegou, foi numa loja dessa que a gente entregava, fazia para
ele viu o nosso desenho lá que a gente fazia para a arte, né? E o Rafael se prontificou a fazer o desenho daqui. E ganhou dinheiro fazendo um desenhozinho simples. Assim. Letreiro. Fez um letreiro, não foi? Fez um letreiro. Ficar na calçada. Para ficar na calçada, naquele negocinho de ficar na calçada. Ele começou a trabalhar assim, nada. Cavalete e letreiro. Cavalete e letreiro, né? E de repente, não. Agora ele foi para Recife e ele quis fazer arquitetura. Ele botou lá no Facebook, todo mundo viu, e já está fazendo projetos. O que Deus quer fazer nas nossas vidas? Às vezes, a gente está teimando com alguma coisa, de um jeito. Deus quer mostrar um jeito para a gente, tem coisas muito maiores para a sua vida. O problema todo é que nós somos teimosos. Às vezes a gente quer bater na mesma tecla, está fazendo a mesma coisa no mundo, entendeu? A gente acha que talvez, sei lá, vai surgir, vai cair do céu. Eu falei com você que caiu do céu foi Satanás. Lucas capítulo 10, versículo 17 fala isso. Na mão, amados, ele teve que se tirar toda aquela postura, aquela forma de ser para poder ser tratado por Deus. Os rios da Síria eram bem melhores e mais limpos, mas não é a água que limpa. O que purifica é a palavra do Senhor todo dia na nossa vida. Aleluia. É mais fácil criticar a igreja, o pastor, o pai, a mãe, o governo, o método, o lugar, etc. Ou seja, a água do rio. E até mesmo Deus. Nós homens olhamos a necessidade. Deus vê o que é imprescindível para nós. Amém, queridos? A gente critica tudo ao nosso redor. Tudo. Quer botar a culpa em tudo, mesmo na gente. O que nós fizemos está perfeito. O dia que você começar a quebrar essa barreira, Deus vai poder grandes coisas na sua vida. Coloca isso diante de Deus, coloca tudo na tua vida. Talvez você já ouviu isso de várias pessoas. Você é assim, para de ser assim, muda, tenta mudar, faz alguma coisa assada, faz alguma coisa diferente. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Foram 7 mergulhos, não foi nem 2, nem 3, e sim 7 para curar a mão. 7 significa a perfeição, ou seja, o tempo de Deus. Quando Deus determina o momento certo. 7 é quando Deus criou os céus e a terra e tudo que nele é. Não quer dizer 7 dias, quer dizer 7 mergulhos. Quer dizer o tempo de Deus, o momento de Deus na sua vida. É aquilo que Deus. Não é chegar e você falar assim, eu vou fazer 7 vezes, tá bom, tá lá. Cadê a cura? Ué, não tem não? Não. É o tempo de Deus. Se você fizer os 7 bem feitos, vai ser os 7. Se fizer 3, talvez seja os 3. Deus quer que seja o tempo dele. Ele vai saber o dia que a fruta amadurece. Ele sabe a hora certa, o momento certo. Você sabe o momento certo que Deus está falando com você, chamando a atenção, chamando para mergulhar, em nome de Jesus. Continuando. Ponto 7. Jó era um homem íntegro. Passou por muitas lutas. Mas quando questionou, Deus perguntou: caso a chuva tem pai? Deus perguntou para ele: Jó, a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Quem que gera as gotas do orvalho? De que ventre? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? Deus faz do jeito dele e não do nosso. Nem o profeta pode interferir, apenas obedecer.
sua ordem. Agora, vamos olhar aqui na Bíblia, irmãos. No versículo 13: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou uma carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e a toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites o presente do teu servo. Pois ele me disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse, mas ele o recusou. Amém? Deus quer falou com você nessa noite. Eu vou encerrar aqui, Deus quer fazer do jeito dele e não do nosso. Nem o profeta pôde interferir, Está demorando a tua bênção? É intenção sua, porque não é o seu tempo e nem o seu jeito. Tem que ser no tempo e do jeito de Deus.